2023, o Fluminense grava a glória eterna na sua história! "15 anos depois, o Fluminense volta ao Maracanã, volta à final da Libertadores e apaga aquela derrota sofrida para a LDU em 2008. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o que foi esse jogo histórico e esse Fluminense que venceu a Libertadores, é campeão da América e entrou para a história. Nesse vídeo quero falar um pouco sobre o que foi essa final e os personagens desse time histórico que o Fluminense construiu. Primeiro vamos falar do jogo. No primeiro tempo o Boca entregou a bola para o Fluminense, deixou o Fluminense jogar, ficou com a marcação muito recuada e deu espaço para o Fluminense jogar. Eu acho que não avisaram o time do Boca que é justamente esse tipo de jogo que o Fluminense sai melhor. Uma jogada que passa pelo Paulo Henrique Ganso, Arias, Keno, que toca para o Germancano na área e com um toque ele faz o primeiro gol do Fluminense. É mais um gol do Germancano com um toque só, mas o que faz a diferença não é esse toque que ele dá na bola. É o posicionamento genial que o Germancano sempre tem. Ele vai em direção à pequena área, puxando a marcação, o Advíncula vai acompanhando ele ali, ele recua um pouco e o Advíncula fica perdido e ele se posiciona bem, com um toque faz o primeiro gol do Fluminense, o 13º gol do Germancano na Libertadores, o artilheiro da Libertadores, e até aquele momento o jogo era todo do Fluminense. O Fluminense chegou a ter mais de 80% de posse de bola. E só depois desse primeiro gol é que o Boca foi tentar buscar o jogo. No segundo tempo o Fluminense entrou muito recuado, o Boca começou a criar oportunidades, começou a achar espaço e o Advíncula estava destruindo o lado esquerdo do Fluminense. E foi justamente dele que veio o gol de empate do Boca, numa jogada em que ele veio trazendo a bola para o meio da área, o Marcelo não diminuiu o espaço, o Marcelo poderia ter dado bote ali também, ele consegue chutar de perna esquerda e tinha muita gente na frente do Fábio, o Fábio não consegue chegar na bola. Teve gente que achou que ele pulou atrasado, mas eu acho que com tanta gente na frente, o Fábio não conseguiu nem ver a hora exata que o Advíncula chutou a bola e ele não conseguiu chegar a tempo e o Boca empatou o jogo. O Diniz mexe no time, coloca o John Kennedy e em 20 minutos o John Kennedy consegue transformar a história desse jogo. A primeira diferença que a gente consegue perceber quando o John Kennedy entra é a confiança do time do Fluminense mudando. O John Kennedy entrou, buscou as jogadas, buscou a responsabilidade e o time do Fluminense entendeu que tinha uma virada de chave, entendeu que dava para ganhar esse jogo sem levar para os pênaltis e numa jogada que começou com o Diogo Barbosa, o Keno escorou de cabeça e o John Kennedy fez o segundo gol do Fluminense e o Fluminense é campeão da Libertadores de 2023. E esse Fluminense campeão da Libertadores de 2023 é um time que não era para estar na final. É um time que tem um técnico que, quando chegou, falaram que era a última oportunidade dele num time grande. É um time que trouxe Marcelo e Felipe Melo, que muita gente chamava de sub-40, falavam que eram jogadores aposentados no Fluminense. É o Fluminense que traz um goleiro Fábio que joga a final da Libertadores com 43 anos. É o time que traz o Germancano que, quando chegou no Brasil, tinha muito argentino que não sabia quem ele era, que tem o Paulo Henrique Ganso que não servia para time nenhum, que traz o John Arias por $600 mil. Hoje nem um jogador da base tem um preço tão baixo assim. E que tem jogadores como André, Guga e Kennedy, que são as crias de Xerém e que são jogadores que transformaram esse Fluminense. O Kennedy que fez o gol mais importante da história do Fluminense, talvez ele nem saiba a importância do gol que ele fez. Ele fez um gol que não veio com o Fred, que é o maior ídolo da história do Fluminense. Não veio com o Washington, que jogou aquela final da Libertadores de 2008. Veio com o John Kennedy, um menino de 21 anos, cria de Xerém, que quase foi dispensado do Fluminense, que quase foi vendido para a MLS, que passou por um processo de recuperação dentro e fora de campo. O Fluminense recuperou ele, o Diniz recuperou ele, mas todo o mérito, o maior mérito é do próprio John Kennedy, que entendeu que talento ele já tinha, ele já nasceu com isso, mas que ele precisava ter foco, e ele corrigiu o que tinha que corrigir, fez o que tinha que fazer e entrou para a história do Fluminense. Como eu disse, talvez ele nem saiba o tamanho do que ele fez, talvez ele nem saiba a importância do gol que ele fez ontem, mas ele fez o gol mais importante da história do clube e é campeão da Libertadores com o Fluminense, fazendo o gol mais importante do título mais importante da história do clube. E esse foi o vídeo de hoje. Como eu disse para vocês em outros vídeos, esse não é um canal específico de Fluminense, esse é um canal de futebol, mas eu não podia deixar de gravar um vídeo falando dessa final histórica da Libertadores, falando desse título histórico do Fluminense, que agora é campeão da Libertadores. E para você que assistiu até o final,
Meu muito obrigado, deixa o seu like, seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima.